aí, menor, beleza? Estamos aqui no nosso curso de IPv6 lindo e maravilhoso. IPv6 não, IPv6, que é o nosso curso lindo e maravilhoso, e agora a gente vai começar a se aprofundar mais na teoria sobre IPv6. Então a gente viu um comecinho de teoria de IPv6 lá no começo para falar sobre internet, funcionamentos, as siglas, e agora a gente vai começar a se aprofundar mais na parte teórica específica do IPv6. Pelo amor de Deus, espero que você tenha assistido às aulas anteriores, que são aulas de conversão de base, que são aulas de subtração, de soma, de hexadecimal e binário, porque elas são importantíssimas para você conseguir entender o que a gente vai começar a falar daqui para frente, beleza? Você vai entender que agora já vai começar a ter algumas coisas que voltam para essa parte, que talvez as pessoas acham que não é muito importante, é a parte de conversão de base ali, mas é extremamente importante para você conseguir entender o que vem agora. Então vamos logo lá para nossa aula. Vamos lá, aula 11, que é uma aula de comparativo entre IPv6 e IPv4. A gente falou mais ou menos isso lá no começo do curso, mas agora eu vou começar a especificar mais. A gente tem aqui, ó, vamos lá, um comparativo técnico. Primeiro de tudo, o IPv4 ele foi criado em 1981. Ele tem 32 bits, você já sabe disso, porque a gente falou disso nas aulas anteriores, e que é equivalente a 4 bytes. Lembrando que cada grupo de 8 bits é a mesma coisa que 1 byte. Como o IPv6 tem 32 bits, 32 dividido por 4 é igual a 8, beleza? Então a gente tem 32 bits com 4 bytes. Notação decimal, isso é importantíssimo, cai em concurso direto essa parada. 4 bilhões de endereços mais ou menos, né? Que é 2 elevado a 32. 2 porque é a base binária e 32 porque é o total de bits que tem no IPv4. E ele faz a configuração manual, você configura manualmente o IP dos computadores ou você utiliza o DHCP para fazer essa distribuição de IP. Se você quiser aprender mais sobre IPv4, a gente tem o curso de IPv4, ó, que eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar e lá assistir o curso de IPv4 para entender melhor caso você tenha alguma dúvida ainda sobre IPv4. Lembrando que não é preciso fazer o curso de IPv4 para entender o de IPv6, mas caso você esteja trabalhando com redes ou queira ingressar na área de redes de computadores, é importante, tá? Vamos agora para o IPv6, ó. Surgiu em 1998, muita gente me pergunta nos comentários quando surgiu 98 o IPv6. Ele tem 128 bits, aí já vem, ó, você consegue notar a diferença de 32 para 128. Ele usa a notação hexadecimal, por isso que a gente está trabalhando com as conversões de hexa para binário agora. Detalhe importante aqui, ó, nos 128 bits, eles equivale a 16 bytes. A mesma coisa, no IPv4 são 32 bits, 4 bytes, porque cada grupo de 8 bits é equivalente a 1 byte. No IPv6 são 128 bits, cada grupo de 8 bits é igual a 1 byte, totalizando 16 bytes. Então a gente pode ver a notação falando 128 bits ou a notação falando 16 bytes. Não existe números decimais no IPv6, tá? É sempre hexadecimal. Isso quer dizer que se você vê o número 1 no endereço de IPv6, não é um decimal e nem um binário, é o 1 hexadecimal. Isso é importante para você não confundir na hora de pegar os endereços, somar, diminuir os endereços. A quantidade de IPs possíveis é 3,4 vezes 10 elevado a 38. Ou seja, é a mesma coisa que 2 elevado a 128. Chama aqui a calculadora científica e a gente tem que fazer o seguinte: 2 elevado a 128, que vai dar esse número gigante aqui, ó. Nem cabe na tela, que é basicamente, ó, 3,4 tá aqui, ó, 3,4, mesmo que tem no nosso material, 3,4 vezes 10 elevado a 38. Então é número pra caramba. São 3,4 decilhões de possibilidades que caberia. Então é muito número. Por isso que dizem que o IPv6 é um número, é um endereço quase infinito, porque ele cabe muita coisa, beleza? E aqui por último, o LAAC e o DHCP é o seguinte: no caso do IPv4, você tem a configuração manual, você manualmente tem que colocar o IP no computador. A gente já fez isso aqui no curso prático de redes e a gente já fez também no curso de IPv4 e também no curso de Cisco Packet Tracer, onde a gente configura manualmente os IPs nos computadores. E o DHCP, eu preciso de um servidor, um computador, um roteador, algum equipamento da rede que utilize o protocolo DHCP para fazer a distribuição de IPs automaticamente. É o que acontece na tua casa, né, na verdade. Você conecta o teu celular ao Wi-Fi, automaticamente conecta a internet, porque já tem um servidor DHCP lá que distribui IP para o seu celular, para ele conseguir falar com o servidor, funcionar e você ter acesso à internet. No caso do IPv6, ó, aqui o SLAAC é uma tecnologia que permite que o seu próprio dispositivo consiga ter um endereço de IP automático sem precisar de um servidor para distribuir isso, que é uma coisa que automaticamente não existe hoje no IPv4, quer dizer, nunca existiu no IPv4, mas existe no IPv6 e tem o DHCP versão 6, que é a versão mais atualizada. A gente vai falar melhor desses dois mais lá para frente, mas o que importa você saber principais características para agora. IPv4 pode ser configurado manualmente, você colocando, ou o DHCP, precisa de um servidor para distribuir IP e as configurações de rede automaticamente. Eu estou falando sobre distribuição de IP automaticamente
automaticamente, mas se você assistir o curso de Fundamentos de Redes, ó, esse aqui do card, você vai entender que o DHCP ele distribui configurações de redes de forma automática, beleza? Incluindo gateway, máscara, IP, servidor, esse monte de coisa. E no IPv6, ele tem o SLAAC, que é o próprio computador sendo capaz de configurar um IP automático para ele, e o DHCP versão mais atualizada. Show? Eu botei aqui, ó, IPv6 representa uma evolução significativa do IPv4, oferecendo um espaço de endereçamento praticamente infinito, foi o que a gente falou no vídeo. O desafio da implementação do IPv6. O grande lance é que o IPv6 ele foi pensado lindo e maravilhoso, lá em 98, os caras organizaram tudo bonitinho, mas na hora de implementar aconteceram algumas dificuldades, algumas melhorias e algumas dificuldades. Ainda que dentro dos desafios eu vou contar algumas coisas que são legais que aconteceram, que são marcos importantes e também que são coisas que eu achei legais que eu vi em todos os materiais de IPv6. Primeiro de tudo, uma coisa muito importante que aconteceu é o seguinte: em 25 de novembro de 2019, o último bloco de IPv4 foi atribuído pela IANA. Se você não lembra das aulas anteriores, a IANA é o órgão que regulamenta as portas de comunicação e os endereços IP, e ela distribuiu o último bloco. Isso quer dizer o seguinte: quando o IPv4 foi criado lá nos anos 80, tinha uma quantidade total de IPv4. Quem determina quem vai usar esses IPs? É a IANA junto com a ICANN. Tudo bem, agora a IANA. Aí o que a IANA faz? Eu vou distribuir 1.000 endereços para uma empresa, 10.000 endereços para outra, 50.000 para outra. Como o IPv4 tinha uma quantidade de IPs finita, uma quantidade, assim como o IPv6 tem, só que o IPv6 é muito maior, né? Assim como o IPv4 ele tinha uma quantidade finita de IPs, na época a IANA, ela achava que a internet não ia crescer tanto, então ela saiu distribuindo vários IPs, quantidades absurdas para empresas pequenas. E aí o fato de ter feito isso acabou prejudicando o crescimento da internet com relação ao IPv4. E aí, para você entender que o último IPv4 foi atribuído pela IANA em 2019. Então, supostamente hoje, tá? Não existe mais nenhum número de IPv4 que não seja de alguém. Esse alguém pode estar utilizando ou pode não estar utilizando. Se, por exemplo, eu, Alfredo, quiser hoje entrar em contato com a IANA, que não vai acontecer porque não dá para fazer assim facilmente, né? Mas se eu quisesse ter o endereço de IP para colocar na minha empresa, a IANA não tem mais IPv4. Acabou. O último bloco foi distribuído em 2019, em novembro, e não tem mais como distribuir. E aí, esse é o momento que acende a luzinha de problema para o IPv6 começar a ser implementado. Porque se você quiser expandir mais a internet, é impossível utilizando o IPv4 porque não tem mais número disponível. Aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, por exemplo, com relação aos números de telefone. Você deve lembrar que os números de telefone, eles têm 4 dígitos e passaram a ter um 5º dígito. Esse 5º dígito a mais, esse 9 na frente que a gente colocou, foi justamente para aumentar a quantidade de telefones celulares e chips, né? Na verdade, de chips que podem ser vendidos aqui no Brasil para as pessoas poderem utilizar. Futuramente, talvez tenha que mexer de novo nessa quantidade de número para poder aumentar a quantidade de pessoas que podem usar o telefone. Aconteceu a mesma coisa com o IPv4, então, hoje, atualmente, apenas 25% da internet utiliza IPv6. E é um grande problema porque ele tá aí desde 98 e a gente tem essa barreira de não conseguir colocar o IPv6 de fato nos lugares. Tanto que esticaram o IPv4 até 2019, já sabendo que ia acabar, e agora a gente já tá em 2026 e ainda assim o IPv6 está difícil de ser implementado no mercado. Tanto que só em 7 anos, só 25% da internet usa ele. Uma coisa interessante aqui que eu achei muito legal, que em 2019 um cara foi condenado por armazenar 750.000 IPs no mercado ilegal, avaliado em aproximadamente 14 milhões. O cara, de alguma forma, ele conseguiu ter números de IP para ele, registrado de alguma forma, e ele estava vendendo esses números de IPs, que era para poder as empresas que queriam ter IP para internet, acesso, ele estava querendo vender. Se você é um cara que conhece a fundo essa história, eu achei poucas informações dos livros, dos materiais, mas eu também nem cheguei a procurar muito a fundo lá nos Estados Unidos para saber. E aí, se você tiver alguma informação, alguma fonte, alguma matéria, deixa aqui nos comentários para as pessoas que estão assistindo o vídeo entenderem melhor essa dinâmica do cara pegar IP para ele vender no mercado negro de IP. Eu nem sabia que tinha mercado negro de IP, mas agora a gente descobriu que tem. E agora o maior problema do desafio da implementação do IPv6, que eu deixei aqui. A incompatibilidade direta do IPv4 com o IPv6 na camada de rede. Se você não sabe o que é a camada de rede, dá uma olhada aqui no card no curso de modelo OSI, que explica as camadas de comunicação das redes de computadores, beleza? O maior problema é os equipamentos de redes não são compatíveis. Então, se você tinha equipamentos que só entendiam IPv4, eles não entendem IPv6. Você precisa trocar esse equipamento. E aí você já deve ter visto que nos últimos 15 anos, os equipamentos já vêm com suporte a IPv6. Mas eu não tô falando do equipamento da sua casa, porque o da sua casa, da minha casa, da nossa casa, é fácil de trocar. Você vai lá comprar outro 50, 100, 200, 300 reais, você troca e tá tudo resolvido. Mas quando a gente fala de implementação, a gente tá falando de equipamentos caros. A gente tá falando de equipamentos que custam milhões e vários equipamentos que custam milhões, uma infraestrutura toda para trocar, para ser compatível com isso. A gente tem esse grande problema, que você tem até alguma forma de compatibilidade
compatibilidade ali para fazer o IPv4, meio que entender o IPv6, mas ainda assim é incompatível. Um trabalha com decimal, um trabalha com hexa, o tamanho é 32 bits, outro é 128, então ali você acaba ainda tendo dificuldade de fazer essa compatibilidade e por isso esse arrastado do IPv6 crescer no mundo. É complicado. Hoje em dia você consegue, os equipamentos de redes, eles da nossa casa mesmo, você consegue fazer túnel IPv6, alguns jogos já estão habilitando IPv6, algumas operadoras já estão colocando IPv6, e aí é isso, né? De 25% a 30% só utiliza o IPv6. Vai crescer, tenho fé, por isso que eu tô fazendo esse curso, porque quando ele começar a crescer, você já vai estar preparado. E quais são as principais melhorias do meu IPv6? Simplificação do cabeçalho. O cabeçalho é redesenhado para maior eficiência no processamento pelos roteadores, reduzindo latência e melhorando o desempenho da rede. Então eles tentam enxugar o cabeçalho do IPv6 para ter menos informações mais importantes, para garantir que a rede funcione melhor e com menos latência, né? Mais rapidinho, com um tempo menor de espera. Isso acontece porque quando as coisas foram criadas lá nos anos 80, a internet era de um jeito e hoje, nos anos 90, era outro. 98 ali, quando o IPv6 foi criado, já era diferente. Então você teve ali um aumento de tecnologia, um crescimento na tecnologia e desenvolvimento de novas tecnologias, que coisas que foram pensadas que seriam usadas no futuro no IPv4 acabou morrendo. Não vamos usar no IPv4, cara, melhor trocar tudo. E foi onde o IPv6 surgiu. Segurança nativa. Então o IPv6 ele já tem o IPsec, que vem integrado nativamente com todo o funcionamento do IPv6 para garantir a privacidade, eliminando a necessidade de implementações adicionais. Basicamente, o IPsec é um IP com segurança, com criptografia, com uma forma de esconder tudo que está trafegando ali dentro para que pessoas que não devem ter acesso àquilo consigam ter acesso. Basicamente, o IPv4, a gente pode colocar o IPsec, a gente pode usar ferramentas de segurança, porém não é nativa dele. Você precisa de ferramentas adicionais para garantir a segurança no IPv4. Já o IPv6 vem com essa segurança IPsec garantida. A gente vai ver melhor lá na frente, mas o que importa para você entender agora é que o IPv4 não tinha segurança e o IPv6 tem. E agora é o Quality of Service, que é a qualidade de serviço. O que quer dizer isso, gente? A gente no curso de Modelo OSI falou melhor sobre isso na parte lá das camadas e tal. Qualidade de serviço, olha só o que o material diz, o que os livros dizem. Suporte aprimorado para classificação e priorização de tráfego, essencial para aplicações multimídia em tempo real. Isso quer dizer o seguinte, se você está na sua casa, alguém está usando um torrent, baixando alguma coisa, alguém está baixando um jogo e alguém está jogando e alguém está vendo Netflix, o QoS ele vai garantir que o fato de você estar baixando um jogo não vai atrapalhar a latência da pessoa que está jogando e nem vai deixar a Netflix com qualidade ruim porque você está baixando alguma coisa. Então o QoS ele vai garantir isso. Se tem uma pessoa jogando, eu vou garantir qualidade da banda no caso é velocidade de internet, né, para facilitar nosso entendimento, suficiente para que a pessoa consiga jogar o jogo sem ter perda e sem ter queda, sem ter aumento de latência, sem ficar com lag. E vai garantir que a pessoa que está vendo Netflix não fique com qualidade reduzida no Netflix porque tem alguém baixando alguma coisa. Se você usou internet nos anos 2000, você lembra que isso acontecia muito nas internets de bairro, onde a pessoa às vezes estava baixando um jogo e baixar o jogo prejudicava a internet de todo mundo. Então é fácil de você entender, não tinha esse tipo de serviço na internet de bairro. A tecnologia já existia, mas eles só não usavam equipamentos que eram capazes de fazer isso. Mas basicamente é isso, eu posso ter alguém baixando um arquivo, eu posso ter alguém jogando e alguém vendo streaming ao mesmo tempo e os três funcionarem com qualidade. O cara que tá baixando, ele vai baixar com uma velocidade menor. Só que para você baixar alguma coisa, não tem problema se você baixar mais rápido ou mais devagar. Vai demorar pro arquivo chegar no teu computador, porém você não tem a experiência prejudicada como num jogo, por exemplo. Se você bota um arquivo para baixar, ele baixa com pouca velocidade, ele continua baixando. Agora, se você tá jogando um jogo que ele tá com a latência alta, tá com lag, você não consegue jogar. Prejudica a tua experiência ao jogar o jogo. Então o QoS vai garantir que a tua experiência ao jogar o jogo se mantenha e que você continue fazendo download. Então ele diminui o download porque ele entende que não é uma coisa em tempo real. Você pode até estar vendo o download baixar, mas você não tá usando aquilo ali, naquele momento, tá só baixando, para melhorar a experiência do jogo. E se você estiver vendo streaming, ele vai garantir que o streaming tenha qualidade de internet suficiente para manter a qualidade de vídeo, sem ficar com a imagem granulada e ter perda na qualidade, beleza? Isso é o QoS. Então, gente, basicamente a gente conseguiu entender aqui como é que funciona as características, comparando ali o IPv6 com o IPv4, falei alguns conceitos diferentes ali pra gente se aprofundar mais. Na próxima aula, a gente vai entender melhor como é que funcionam as abreviações do IPv6, né, pra você entender, porque o IPv6 é um número grandão, você já viu lá nas primeiras aulas, a gente tem que a gente tem que abreviar isso pra ficar mais fácil de você entender. E também falar sobre os tipos de comunicação que tem no IPv6. A gente vai ver isso na próxima aula, você já sabe, né? Curte, compartilha, se você puder dar um valeu, que tem aí como dar um valeu, o botãozinho de valeu aqui, que você incentiva o trabalho da gente, você tem como dar um like dando R$1, dar um like dando R$2, qualquer quantia maravilhosa vai aceitar. E se você é membro do canal, você deve estar reparando que os vídeos estão saindo com antecedência aqui, normalmente com uma semana de antecedência para quem é membro do canal. Então, se você é
membro do canal, você consegue ter acesso aos tiers de membro, né? Tem o tier de membro o normal, que é só o apoiador, que tá incentivando a gente. Tem o menor estudioso, que é aquele cara que consegue ver vários cursos do canal que são só para membros. E tem o menor especialista, que assiste todo o conteúdo do canal. Tanto o menor especialista quanto o estudioso, né? O tier 2 e 3, ele consegue ter acesso às aulas com uma semana de antecedência. Então, vê se vale a pena incentivar o trabalho da gente sendo membro aqui do canal, que a gente agradece bastante, beleza? E as redes sociais estão aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula estamos aqui, hein? Então, se você quiser aprender mais sobre PV4, vou deixar aqui a aula de PV4, que é para você relembrar conceitos aqui e te ajudar, ou a aula de modelo OSI, que foi falado bastante na aula de hoje para você aprender mais sobre modelo OSI, QoS, camada de rede, esse monte de coisa, beleza? Vejo vocês na próxima aula.